Com a palavra, o nosso expositor. Excelentíssimo senhor Brigadeiro do Ar, Ari Soares Mesquita, meu colega de turma do Colégio Militar de Brasília, coronel aluno, em nome de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes, inicio minhas palavras agradecendo a distinção do convite para retornar a essa casa. Como é um tema vasto e complexo, eu prefiro dizer que venho aqui apenas compartilhar um pouco da minha ignorância. Dependendo de onde ocorre, um mesmo fato pode despertar muita ou quase nenhuma sensibilização nas pessoas. Os fenômenos ligados à violência e criminalidade não poderiam ter situação diferente. Assim sendo, eu quero provocar a reflexão sobre alguns modelos interpretativos para que nós possamos usar na análise do crime organizado transnacional. Eu considero interessante falar sobre percepções, tipologias, objetivos e metodologias desses atores assimétricos. Também adianto que serei desconstrutivo, visando provocar reflexões e novos enfoques, abordando multidisciplinariedade, consciência, novas tecnologias e pensamento crítico como forma de compreender as ameaças que nos rodeiam e encontrar uma melhor forma para a resposta. Tal como o terrorismo, organizações criminosas atacam a autoridade estabelecida, a comunidade internacional e a ordem mundial, enfraquecem as instituições do Estado, atuam transfronteiriçamente e interligam-se em benefícios mútuos. Até poucas décadas atrás, terrorismo e criminalidade eram temas tratados separadamente. Diversas vezes, ao lidar concretamente com alguns desses temas, havia essa divisão entre as duas temáticas. Somente no final da década passada passou a ser identificada uma convergência e hibridização entre esses dois flagelos. Assim sendo, passou-se a realizar uma abordagem sistêmica, abrangendo ameaças numa outra perspectiva que permitisse enxergar as coisas que, de forma isolada, seria impossível alcançar. Vou começar abordando a definição da ONU na Convenção de Palermo em 2000, mas que, para mim, pouco nos ajuda em relação a essa ameaça transversal. Considerando que uma definição é sempre uma construção de limites, entendo que ocorre um risco de ficar alguma coisa de fora. E, com essa alguma coisa que fica de fora, o entendimento e compreensão sobre o fenômeno pode ser prejudicado. E foi exatamente isso que os especialistas passaram a sentir em relação ao crime organizado transnacional e ao terrorismo. O paradoxo é que, para nós, que nunca conseguimos tratar uma realidade sem que ela tenha uma definição. E isso é para lembrar que essas são as definições da ONU e da União Europeia. Com isso, eu quero dizer que essa definição é insuficiente para descrever a complexidade desse fenômeno e abranger as diferentes tipologias. Basta pesquisar os índices dos livros. Enfim, há uma grande variedade de tipologia de crimes que estão todos incluídos nessa grande categoria de crimes chamada crime organizado transnacional. Normalmente, vemos listados tráfico de armas, tráfico de drogas, crimes ambientais, contrabando, roubo de cargas, corrupção geral e na política. Para os profissionais de justiça, segurança, inteligência e militares que trabalham na prevenção dessa ameaça, esse conceito não ajuda muito. Por isso, eu prefiro fazer uma desconstrução das nossas gavetas analíticas e que condicionam as divisões orgânicas em cada uma das instituições vocacionadas para tratar desses temas. Dessa forma, quando formos analisar um fenômeno, tenhamos o cuidado de juntar as várias peças que podem contribuir para uma melhor interpretação da ameaça que analisamos e que, no fundo, acontece num contexto psicossocial próprio. Eu considero interessante observar alguns dos indicadores chaves que a Europol usa para fazer a visualização dos cenários futuros e identificar as novas tendências para o crime organizado. Seriam esses indicadores: proliferação de moedas virtuais, transição demográfica, adensamento de cidades, nanotecnologia e robótica, desigualdade econômica. E também condições de transporte e logística, comercialização de dados, disputas por recursos naturais e descartes de material informático. Dessa forma,
verifica-se que há uma diversificação crescente de novos métodos e de infraestruturas dos métodos dos grupos de crime organizado, como o uso ilícito da internet, por exemplo. Criptomoedas são usadas para movimentar dinheiro sujo e hackers criminosos se conectam com o jornalismo militante para realizar pressões até mesmo no nível político, como foi o caso recente da invasão dos celulares dos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Essas são algumas novidades em relação às décadas anteriores, sinal de novos tempos, ou seja, a sociedade evoluiu, tornou-se mais tecnológica e os grupos de crime organizado acompanharam e tornaram-se mais especializados. É interessante observar que várias organizações são policriminais, ou seja, dedicam-se a várias atividades delinquentes e com grande capacidade para encontrar novos mercados ilícitos, como crédito de carbono, tráfico humano, biopirataria e garimpo ilegal. Outro detalhe relevante é que a relação entre as organizações criminosas também pode ser colaborativa, porque é uma outra forma de poupar recursos. Essas organizações criminosas também são resilientes. Isso significa que, mesmo que nós consigamos atacá-los em algumas partes, os atores têm capacidade de se modificar e se apresentarem de outra maneira. Portanto, a resiliência é uma forma psicológica de adaptação a grandes dificuldades e com especialização crescente. Provavelmente, assistiremos a uma rede criminosa globalizada, virtual e clandestina, integrada por empresários delinquentes. Modelos de negócios predominantes estarão estruturados num comércio ilegal, fundamentado na prestação de uma ampla gama de produtos e serviços. Vamos prosseguir com as provocações. Uma das caracterizações mais usadas sobre os tempos atuais surgiu no início dos anos 90, durante a Primeira Guerra do Golfo. Os militares americanos usaram o acrônimo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, para caracterizar o cenário daquele conflito. Depois disso, esse termo de origem militar ganhou as universidades e o mundo corporativo. Para esse mundo VUCA, os novos líderes e dirigentes das diversas instituições com responsabilidades necessitam ter visão, compreender o sistema e o mundo como ele está funcionando agora, ter clareza e objetividade de pensamento e saber agir rapidamente e num ambiente colaborativo. Vamos ver agora a confirmação do que temos tratado. Vejam alguns indicadores do relatório da Interpol sobre a União Europeia em 2017. O crime organizado, como qualquer outro fenômeno social, está intimamente ligado às condições que o rodeiam. Não acontece isoladamente, mas ocorre nas circunstâncias particulares, no tempo e no espaço. As condições sociais, políticas, tecnológicas, ambientais, legais e econômicas têm uma influência decisiva na forma como o crime se manifesta. Essa é uma notícia que mostra a transnacionalidade do fenômeno que estamos tratando. Essa notícia é relativamente recente. Um traficante colombiano, procurado no Brasil, é preso na Espanha. Ao desconstruirmos essa notícia, observamos a transnacionalidade dessa ameaça. Temos diversos países afetados. Isso quer dizer que, se as nossas polícias e os nossos serviços de inteligência têm um âmbito nacional, só conseguindo agir dentro das fronteiras do Estado, e se não colaborarem com as autoridades de outros Estados, não podem dirimir o crime organizado transnacional. Então, se os países não ajustarem os mecanismos, o que pode acontecer é que, se um país conseguir diminuir os índices de criminalidade, devido a uma maior pressão securitária, eles movem-se para outro Estado. Outra notícia. O mafioso mais procurado da Itália foi preso no Uruguai após fugir por 23 anos. Mais uma vez, nós vemos a transnacionalidade e o tempo que levou até uma pessoa ser presa. E vemos o Uruguai, a Itália, um passaporte falso de Portugal, registrando o local de nascimento em Angola, usado pelo crime organizado para atuar. Isso significa que a falsificação de passaporte, que poderia ser vista como um crime comum ou um crime ordinário,
caso tenha sua taxa aumentada, pode ser um indicador do crime organizado transnacional. Portanto, não podemos considerar a falsificação do passaporte e outros documentos apenas como uma coisa lateral. Ela precisa ser analisada de forma sistêmica. Nesse sentido, a abordagem sistêmica, ou seja, encarar a criminalidade organizada transnacional como um ecossistema complexo e adaptativo, implica que tenhamos uma percepção similar a esse slide. Várias unidades estão interagindo entre si e todas com um sistema de feedback. E aqui podemos tirar algumas ilações. Se nós estivermos aprofundando somente uma dessas caixas, quer dizer que estamos agindo apenas como um jornalista. Provavelmente não estamos identificando qual é a perspectiva que o Estado está tendo, nem a sociedade, porque a sociedade pode ter uma percepção de insegurança muito grande, enquanto que o Estado pode ter uma apreciação de segurança muito grande. Portanto, essas perspectivas e apreciações podem não ser confluentes. Vejamos o infográfico desse ecossistema criminoso chamado, pela revista super interessante, de Amazônia Ilegal. Precisamos ver quais são as organizações criminosas ativas nessa área e suas respectivas características. Como é que elas se organizam, quais as atividades principais e quais as atividades secundárias. Depois disso, procuramos ver a permeabilidade dos órgãos de segurança pública e os agentes do Estado e a sua presença nas esferas financeira e industriais. Em relação à violência propriamente dita, eu creio que vale a pena diferenciar as guerras entre Estados nacionais, quando toda uma infraestrutura está voltada para destruir o inimigo, e os conflitos assimétricos que predominam o cenário da guerra de geração no século XXI. Me chamou a atenção o estudo recente desse professor de Harvard, que nos apresenta uma luz no final do túnel. Entre outras coisas, ele concluiu nesse livro que, apesar de todo o bombardeamento da grande mídia em falar sobre a criminalidade que invadiu as cidades, na verdade, a violência diminuiu muito no mundo e as guerras matam cada vez menos gente. Ele identificou que, nas democracias com instituições sólidas, o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado é o melhor instrumento para controlar a violência. Essa revista, do primeiro semestre de 2018, registra a mesma percepção do professor Steven Pinker sobre redução de mortes violentas e acrescenta mais alguns detalhes. Mesmo com guerras no Congo, Síria e Iêmen, os confrontos entre países e dentro deles estão tornando-se menos comuns e menos letais. Entretanto, nem tudo são flores. Algumas das cidades de países em desenvolvimento, como Brasil e México, por exemplo, estão mergulhadas numa onda de violência e assassinatos. A verdade é que, das 560 mil mortes violentas intencionais em todo o mundo registradas em 2016, apenas 18% dessas mortes foram em guerras. 68% delas eram assassinatos. O homicídio vem caindo em países ricos e desenvolvidos, mas atormenta a América Latina, está começando a subir em parte da África Austral, Oriente Médio e Ásia. É comum e natural ver os países fazerem um grande esforço coletivo para impedir guerras. Imaginemos se fizessem o mesmo esforço para deter os assassinatos. Uma outra abordagem que eu considero muito importante de registrar é sobre os níveis de decisão e atuação que existem e permeiam todas as atividades. Nesse caso, isso é transversal ao crime organizado e todas as outras áreas. Muita gente não tem nenhuma percepção sobre isso, que também serve para compreender a importância da integração nos diversos níveis. No meu entendimento de vários outros profissionais, as tentativas de estabilização do Rio de Janeiro com o projeto das UPPs e as primeiras forças de pacificação do Exército, inclusive eu participei, que operaram na garantia da lei e da ordem, na ocupação dos complexos do Alemão, da Penha e da Maré, atuaram apenas no nível tático e operacional. A ONU vem conduzindo com relativo sucesso operações de estabilização de áreas porque utilizam o conceito de abordagem integrada, abrangendo todos os níveis e obedecendo a uma unidade de comando. Nós não tivemos, no Rio de Janeiro, atuação concreta no nível estratégico e político. Uma grande maquiagem direcionada a fins eleitoreiros acabou por reduzir significativamente os investimentos em projetos socioeconômicos.
Militares e policiais carregaram o piano sozinho com enorme desgaste. O péssimo exemplo, oriundo do mais alto escalão dos três poderes da República e transversal aos níveis federal, estadual e municipal, contaminou grande parte da máquina pública e as corporações policiais não ficaram imunes a isso. Os reflexos desse ecossistema criminoso altamente adaptativo, que também possui conexões internacionais, foi uma situação de quase caos no Rio de Janeiro, que acabou conduzindo o presidente da República a realizar uma intervenção federal na segurança pública daquele Estado. Eu considero que, quando o crime organizado atinge o nível político de uma esfera nacional, é a pior situação política e a mais difícil de se reverter, podendo comprometer, inclusive, os pilares de um país democrático por causa do aparelhamento do Estado. Vamos comentar uma situação no nosso vizinho, a Bolívia, país de onde vem a maior parte da cocaína para o Brasil e com o qual temos a maior faixa de fronteira, atingindo 3.400 quilômetros. Vejamos a diretriz do governo boliviano, publicada no dia 16 de janeiro de 2016. Foi criada nada mais, nada menos, uma escola anti-imperialista, compulsória para promover uma doutrinação político-ideológica nos militares e condicionante às promoções de carreira. Atitude apoiada por alguns dos nossos parlamentares brasileiros e omitida pela imprensa marrom brasileira. Como se não bastasse, unidades militares bolivianas estão sendo batizadas de regimentos ecológicos e com a função de controlar cultivos de coca. Não me parece ser mera coincidência que isso tenha ocorrido poucos meses depois dessa resolução do Partido dos Trabalhadores de dizer que falharam em não conseguir interferir nos currículos das escolas militares brasileiras. Eu creio que, com o alerta da deflagração do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, o presidente Evo Morales tem acelerado esse processo como forma de se perpetuar no poder, à semelhança do que ocorre na Venezuela. Eu quero aqui destacar que não estou promovendo nenhuma associação direta do antigo governo brasileiro com o narcotráfico, mas também não estou negando. Apenas me refiro à criação de mecanismos de controle sobre carreiras de Estado, subordinando-as a uma política partidária ideológica de sequestro do poder. Minha ideia é provocar questionamentos e ligação entre eventos num contexto global. O que eu quero registrar é que, quando o crime organizado atinge um nível político, os danos a uma nação são muito piores e demorados de se reverter, principalmente porque são capazes de usar a máquina de propaganda para produzir uma vacina cognitiva, capaz de promover uma hipnose coletiva na percepção distorcida de muita gente. No caso brasileiro, atingimos recordes macabros em vários índices que eram as principais bandeiras políticas dessas pessoas. Os piores índices da educação da história, os piores indicadores de qualificação profissional, o maior índice de desemprego já registrado, índices de violência superaram conflitos na África e do Oriente Médio. E, por fim, queria caracterizar aqui que as palavras de um colega meu da Polícia Militar da Paraíba, os bandidos que mais nos incomodam, nós chamamos de pé de chinelo, mas os mais perigosos nós chamamos de Vossa Excelência. Muito obrigado, boa tarde.